Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e no episódio de hoje vamos falar sobre o ecossistema de pagamentos em Portugal. Pagar faz parte do nosso dia-a-dia, seja compras online, num café, fatura de eletricidade ou um serviço de streaming. É um ato tão natural que se calhar nem nos apercebemos de como ele está a mudar. O relatório dos sistemas de pagamentos, publicado hoje pelo Banco de Portugal, resume os principais desenvolvimentos nesta área em 2025. Um ano marcado pelo choque do apagão, pela consolidação das transferências imediatas e pela maior relevância das inovações lançadas pelo Banco de Portugal. Para nos ajudar a fazer um ponto de situação desta realidade, temos hoje como convidados Teresa Cavaco e Hugo Mira, diretora e diretor adjunto do Departamento de Sistemas de Pagamentos. Muito bem-vindos. Obrigada. Começando por aquilo que eu estava a referir na minha introdução, Teresa, afinal, como é que os portugueses pagaram em 2025? Então, comecemos pelos números mais globais. O ano 2025 confirma a tendência clara de crescimento dos pagamentos em Portugal. No nosso sistema de pagamentos de retalho, nós processámos 5,2 mil milhões de pagamentos, num valor muito próximo de 876 mil milhões de euros. São aumentos muito expressivos face ao ano anterior, tanto em quantidade como em valor. E, em média, estamos a falar de mais de 14 milhões de pagamentos por dia, o que mostra bem a importância dos sistemas de pagamentos no funcionamento da economia e também no nosso dia-a-dia enquanto cidadãos e também para as empresas. Como referiste na introdução, 2025 foi mesmo o ano das transferências imediatas. Destaca-se no Sim, ecossistema, destaca-se muitíssimo e por várias razões. Primeiro, porque as taxas de crescimento têm 4 dígitos, ou seja, as transferências imediatas cresceram 1.624% em quantidade e 398% em valor. E ainda tiveram como efeito o decréscimo das transferências a crédito normais. Estas transferências a crédito normais cresceram pela primeira vez desde a sua existência. Também um número muito importante é o facto de cerca de 70% das transferências em Portugal já serem imediatas, o que coloca Portugal na cimeira, digamos assim, da União Europeia, porque a média da União Europeia foi de 34%. Tivemos uma evolução rápida, então. Uma evolução muito rápida. E essa evolução resulta de 3 fatores. Um primeiro fator é regulatório. Ou seja, nós tivemos a entrada em vigor do Regulamento Europeu das Transferências Imediatas, que veio tornar este instrumento mais universal, tornou-se mais fácil para os cidadãos iniciar transferências imediatas. Também veio eliminar os limites por operação. Hoje em dia conseguimos fazer transferências imediatas de qualquer limite, de qualquer valor, sem limite. E também veio equiparar os custos às transferências tradicionais. Depois temos um segundo fator, que é o fator comportamental, que é, se eu, enquanto cidadão, posso fazer uma transferência imediata, que é mais rápida, que tem os mesmos custos, e o beneficiário recebe os fundos em poucos segundos, eu vou privilegiar esse meio. Portanto, os utilizadores claramente viram vantagens nas transferências imediatas. E, finalmente, um terceiro fator, que é um fator mais técnico e que resulta do facto de algumas transferências a crédito normais, por exemplo, aquelas que nós iniciamos nos caixas automáticos com o cartão, do ponto de vista técnico, essas transferências migraram para transferências imediatas. Portanto, estes 3 fatores em conjunto contribuíram para este crescimento muito expressivo das transferências imediatas. A tua pergunta era como é que pagaram? Excluindo o numerário, nós, portugueses, continuamos a privilegiar o cartão. 85,2% dos pagamentos efetuados em 2025 foram feitos com cartão. E também continuamos a privilegiar os instrumentos de pagamento eletrónicos em detrimento dos instrumentos de pagamento em papel. Daí depois a segurança e a inovação serem fatores tão importantes. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. O Banco de Portugal tem introduzido novas funcionalidades que procuram facilitar precisamente as transferências e torná-las mais seguras. Podes falar-nos um pouco sobre elas e sobre o impacto que têm tido? Sim, esse é verdadeiramente um dos objetivos em que o Banco de Portugal tem estado a trabalhar, que é tornar as transferências mais convenientes, mais seguras e aqui com algum foco nas transferências imediatas, que é visto a nível europeu como o instrumento que deverá ser o novo normal nos próximos anos. E por isso o Banco tem também feito aqui algum trabalho de introduzir algumas funcionalidades no sistema de pagamentos português para agilizar e para dar mais segurança e mais conveniência nas transferências. Exemplos destas funcionalidades temos o SPIN, temos a confirmação do beneficiário, que estas já foram implementadas em 2024, e mais recentemente, em 2025, tivemos a verificação do beneficiário.
Primeiro o SPIN. O SPIN permite-nos iniciar transferências a crédito com a indicação do número de telefone do beneficiário ou com o NIF do beneficiário, não sendo necessário introduzir o IBAN, que é um número bastante longo. Exatamente. E no final de 2025 já existiam mais de 500 mil de associações ativas, o que mostra uma adesão crescente dos utilizadores e das empresas também a esta nova solução de pagamento, esta nova funcionalidade. Eu permiti que me façam essa transferência via SPIN. Exatamente. Portanto, são as pessoas que associaram o seu identificador, o seu número de telefone ou o seu NIF à sua conta, ou uma empresa, o seu NIPC, para poderem receber transferências com base nesses identificadores. A par do SPIN, tivemos também a confirmação do beneficiário, que teve aqui um ano inteiro de 2025 já em funcionamento, e que permite que todos nós validemos quando estamos a fazer uma transferência que vai para o beneficiário pretendido, conseguimos visualizar o nome do beneficiário. Esta funcionalidade foi utilizada em 2025 mais de 160 milhões de vezes, e foi muito eficaz na prevenção de erros e também na prevenção de fraudes, como o Olá Pai ou Olá Mãe, que durante muito tempo teve algum impacto significativo no dia-a-dia de algumas pessoas. E torna-se ainda mais relevante, se estamos a fazer mais transferências imediatas, ter essa rede de segurança. Tem sido também uma relação... esse efeito é real. Portanto, com as transferências imediatas e com a rapidez em fazer pagamentos, esta possibilidade de confirmar o beneficiário veio também tornar-se uma necessidade. E isto joga um pouco também com a verificação do beneficiário, que decorreu num regulamento europeu das transferências imediatas, que a Teresa já falou, e que entrou e que desde outubro de 2025 obrigou a esta verificação do beneficiário. Porquê? Por causa desta relação com as transferências imediatas. Portanto, transferências imediatas, mais rapidez, temos que introduzir mais segurança, temos a verificação do beneficiário. E, portanto, este serviço é disponibilizado pelo banco não só aos participantes do sistema de pagamentos português, mas também a prestadores de serviços de outros países, prestadores de serviços de pagamento de outros países. E só no último trimestre do ano, que foi o período em que teve a funcionar, foram feitas mais de 94 milhões de validações com base nesta verificação do beneficiário. E, portanto, isto inclui as operações transfronteiriças com os bancos que trabalham connosco e que não são portugueses, e contribuiu assim para um reforço da confiança e redução das fraudes, não só a nível nacional, mas também a nível europeu. A Teresa falava há pouco de segurança e de como podemos fazer pagamentos de forma segura. Se eu te fizer uma pergunta um pouco mais aberta, que é, fazer pagamentos é seguro em Portugal? O que é que nos dizem os números que temos de fraude, por exemplo? A resposta é clara e os números também. Pagar em Portugal é seguro. A fraude manteve-se em 2025 em números muito reduzidos e em alguns instrumentos, nos últimos anos, temos vindo até a observar uma redução consistente da fraude. E para esta redução muito tem contribuído estas funcionalidades que nós falámos há pouco. Por exemplo, em 2025, a fraude por manipulação do ordenante, que é aquela em que as pessoas são levadas a fazer transferências para uma pessoa para quem efetivamente não queriam fazer, são enganadas de alguma forma, representou 16% das fraudes com transferências. Em 2023 tinham sido 60% e em 2024 tinham sido 40%. Portanto, temos aqui uma tendência de redução destas fraudes por manipulação do ordenante, ou da relevância destas fraudes. Para esta redução contribuiu a confirmação do beneficiário, como já falámos, e a verdade é que todos nós nos sentimos mais seguros hoje quando vamos fazer uma transferência e conseguimos confirmar que vou transferir para a minha mãe e aparece-me o nome da minha mãe a fazer como titular da conta para a qual vou fazer. Portanto, todos nós nos sentimos mais confiantes quando fazemos as operações. No primeiro trimestre de 2025 registaram-se apenas 4 operações fraudulentas por milhão, isto nos débitos diretos, 10 transferências por milhão de transferências, e mesmo nos cartões, que tipicamente é aquele onde a fraude acaba por ser mais visível, a sua incidência diminuiu para 66 fraudes por cada milhão de operações. Portanto, na prática, estes números colocam-nos abaixo da média europeia também ao nível da fraude e mostrando que o nosso sistema ou seja, voltando à tua pergunta inicial, é seguro pagar em Portugal. Teresa, é impossível nós fazermos este podcast sem falarmos se calhar, o evento que mais nos lembramos de 2025, pelo menos relacionado com os pagamentos, que foi o apagão, que esteve relacionado. E este ano já enfrentámos também um comboio de tempestades, na verdade. Como é que tem reagido o sistema de pagamentos a estes acontecimentos e estes choques? Sim, o apagão de abril de 25 e depois as tempestades já em 2026 são eventos extremos que colocam à prova os sistemas de pagamentos.
O que nós verificámos durante esses eventos extremos foi que, naturalmente, enquanto persistem as falhas de energia, as falhas de comunicações, existe uma redução do número de levantamentos e também uma redução do número de compras presenciais realizadas, claro. não é? O que é natural, Sim. até porque a prioridade das pessoas torna-se outra, não é? Não é esta. Contudo, o que também vemos é que quando estas condições são restabelecidas, ou seja, quando voltamos a ter uma situação dita normalizada, a recuperação dos pagamentos é praticamente imediata. Ou seja, porquê? Porque os sistemas de pagamentos subjacentes continuaram a funcionar normalmente. Portanto, digamos assim, a canalização nunca esteve interrompida, as infraestruturas sempre funcionaram em continuidade operacional, não existia, era acesso, não é? E quando passou a existir esse acesso, os sistemas de pagamento estavam lá, operáveis, e asseguraram que essa recuperação fosse rápida. Como disseste, estes episódios extremos vêm confirmar que os pagamentos são mesmo um serviço essencial, não é? Para a economia Claro. e para o dia-a-dia. E a continuidade dos pagamentos, estes eventos também nos vieram mostrar que a continuidade dos pagamentos não pode ser só uma preocupação do setor financeiro, não é? Tem que ser uma preocupação articulada, digamos assim, do setor financeiro, mas também de outros intervenientes, como as telecomunicações, como os comerciantes e o retalho. E por isso, conscientes de que temos que nos preparar para a ocorrência destes eventos extremos, o banco está em conjunto com o Fórum dos Sistemas de Pagamentos a trabalhar num plano nacional para a resiliência dos pagamentos, onde participam todos estes intervenientes e onde procuramos definir aqui um conjunto de iniciativas, um conjunto de ações que nos permitam, em conjunto, estar preparados para dar resposta caso aconteçam eventos extremos deste género ou outros. E além destes eventos extremos, que de facto são muito disruptivos para vários elementos da nossa vida, e aqui em específico para o sistema de pagamentos, como descreveriam a solidez da resiliência dos sistemas ao longo do ano? Eles mostraram-se sólidos? Há algum acontecimento que podemos destacar? Sim. Na pergunta anterior eu já mencionei que existem aqui, assim, se quisermos, dois níveis, não é? Um nível que é o nível que ninguém vê, que é o nível dos sistemas e das infraestruturas, e outro nível que é o nível que toda a gente vê, que é o nível do acesso aos instrumentos de pagamento e a utilização Exato. no dia-a-dia dos instrumentos de pagamento. Neste nível que ninguém vê, no nível das infraestruturas, nós temos sistematicamente ao longo dos últimos anos e também em 2025 os sistemas a processar volumes de pagamentos muito significativos, sem interrupções relevantes e com taxas de disponibilidade sempre muito próximas de 100%. É quase um pequeno milagre, não é? Portanto, eu acho que a resposta sobre a solidez e resiliência são sólidos e Exato. resilientes. O que acontece é que basta um evento extremo para colocar à prova essa solidez e resiliência, não é? E nestas situações de incidentes, o que nós temos que garantir é que os sistemas continuam a funcionar ou, se pararem de funcionar, recuperam muito rápido e sem impactos significativos para os participantes nesses sistemas. Nós podemos mencionar até, e porque este podcast é sobre o relatório dos sistemas de pagamentos, e existe um destaque específico nesse relatório para um incidente que aconteceu no sistema Target, que é um sistema europeu de pagamentos. Esse incidente ocorreu em fevereiro de 2025 e afetou o funcionamento dessa infraestrutura por mais de 10 horas, durante o dia, nem sequer foi durante a noite. Portanto, foi durante o horário de funcionamento normal. Foi o maior incidente que o Target já teve. E o que é que nós vemos? Que os mecanismos de contingência, de redundância que o sistema tem, e que nós praticamente não queremos nunca ativar, não é? Mas que esses mecanismos, quando ativados, permitiram recuperar o sistema e permitiram que todos os pagamentos críticos fossem liquidados naquele dia. Portanto, numa situação de normalidade, os sistemas são sólidos e resilientes. Numa situação de eventos extremos, o nosso trabalho é ter mecanismos que possam ser ativados pelos bancos centrais e também pelos participantes nesse sistema e ter procedimentos que são testados regularmente. Isto não se vê lá fora, mas quer os bancos centrais, quer os participantes fazem testes quase mensais de ativação destes mecanismos de redundância para garantir que, se for necessário, conseguimos ativar e conseguimos
recuperar rápido os sistemas e minimizar os impactos. E mostraram-se eficazes neste caso, não é? Mostraram-se muito eficazes neste caso. Por último, no ano passado, o ano passado trouxe vários avanços no projeto do Eurodigital, que já mencionámos aqui neste podcast até mais do que uma vez. Consegues fazer-nos um pouco um ponto de situação deste projeto para quem não esteja a acompanhá-lo mês a mês e, no vosso caso, dia a dia? Então vamos começar pelo princípio e vamos recordar o que é o Eurodigital. Uhum. O Eurodigital é um meio de pagamento igual ao numerário, mas em formato digital. Portanto, para ser utilizado no nosso dia-a-dia, assim como nós pagamos em numerário numa loja, pagarmos com Eurodigital numa loja também, mas também online, por exemplo. Será aquilo que nós chamamos de uma forma mais técnica, uma moeda digital do Banco Central, neste caso do Eurosistema, que vai ser emitida pelo Banco Central Europeu e pelos bancos centrais do Eurosistema. Num contexto geopolítico que hoje é mais exigente, o Eurodigital assume ainda aqui uma dimensão estratégica e a sua existência assume aqui uma dimensão estratégica, contribuindo para a autonomia europeia nos pagamentos e para uma redução das dependências internas que existem ao nível das infraestruturas e ao nível dos sistemas. Acabamos por ter muitas dependências de soluções não europeias e que o Eurodigital vem aqui também contribuir para essa maior autonomia europeia. Em 2025, o que é que evoluímos durante o ano 2025? Concluímos a fase de preparação do Eurodigital e entramos numa fase seguinte, que é de prontidão técnica, e que vai decorrer agora durante os próximos anos até ao final de 2027. Nesta etapa está a ser desenvolvida a infraestrutura técnica, que vai suportar o funcionamento do Eurodigital, está a ser concluído o rulebook, onde estão as regras de funcionamento do Eurodigital, e vai ser realizado um piloto. E este piloto, que está previsto para o final do próximo ano, do segundo semestre de 2027, destina-se a testar já a solução do ponto de vista técnico, em termos funcionais, se corresponde àquilo que é esperado, obter também um bocadinho a experiência dos utilizadores de utilização do Eurodigital, e vai contar já com a participação de alguns prestadores de serviços de pagamento, de alguns bancos, de comerciantes, dos próprios bancos centrais, neste caso o Banco de Portugal, e dos seus colaboradores dos bancos centrais. E, portanto, neste âmbito, e em complemento também esta componente mais técnica que está a ser desenvolvida, também está em curso neste momento, em 2025, e cá esteve em 2025 e vai ter agora também desenvolvimento em 2026, que é o processo legislativo europeu, que está em curso, e para definir o enquadramento jurídico vai envolver a disponibilização do Eurodigital. E até aí houve avanços nos últimos tempos significativos e positivos, não é? Sim, tem havido alguns desenvolvimentos significativos, ainda está aqui muito em discussão entre o Conselho, o Parlamento e a Comissão, os termos efetivos do processo legislativo, do regulamento, e expectavelmente agora em 2026 teremos novidades. E para quem nos está a ouvir, quando é que possivelmente poderão pagar com o Eurodigital? Qual é o plano? A expectativa, 2029. Vamos ver. De certeza que chegaremos lá e as pessoas poderão ver as vantagens do Eurodigital. Eu disse por último, mas na realidade, por último, olhámos para a frente. E Teresa, que desafios e que objetivos é que o Banco de Portugal tem nesta área dos pagamentos? Ou seja, o que é que daqui a um ano, quando estivermos a fazer novamente este podcast, o que é que estaremos a falar, provavelmente? Acho que vamos estar a falar de coisas muito parecidas com aquelas que falámos aqui, porque essa questão quase que me permite resumir aqui as palavras-chave do podcast. Vamos estar a falar certamente de segurança, porque vivemos num contexto de ameaças mais sofisticadas. O Hugo já falou aqui um bocadinho sobre a fraude. Portanto, o combate à fraude tem um caráter estratégico e será sempre uma prioridade para o Banco de Portugal. Nos próximos anos vamos procurar aprofundar esta dinâmica de cooperação entre os intervenientes do setor, seja no desenvolvimento de soluções técnicas, seja na partilha de informação, seja em obtenção de sinergias na comunicação aos utilizadores. Portanto, vamos estar certamente a falar de segurança e de combate à fraude. Vamos estar também a falar de inovação, já falámos aqui, mas a inovação não vai parar. E nesta área dos pagamentos, acho que o passado é um bom prognóstico para o futuro, porque vamos estar certamente a falar de inovação e vamos estar certamente a falar de ter soluções que são rápidas, que são interoperáveis, mais escolha para cidadãos e empresas e, claro, acho que vamos estar a falar do Eurodigital também.
Vamos estar a falar provavelmente de um sistema mais aberto, da abertura do mercado de pagamentos. É uma preocupação do Banco Central, a promoção desta abertura, que exista concorrência entre os prestadores de serviços de pagamentos, porque, em última análise, a concorrência traduz-se em maior eficiência e maior inovação, com benefícios para os cidadãos e para a economia. E, finalmente, acho que vamos estar a falar da resiliência operacional. Também já falámos aqui hoje no podcast, mas também vamos falar no futuro, até porque eu já antecipei aqui que vamos trabalhar num plano nacional para a resiliência dos pagamentos, e temos que nos preparar para a ação em situações de choques externos. Portanto, eu diria segurança, inovação, abertura e resiliência. Não vão faltar temas. Teresa, Hugo, obrigado por esta síntese sobre os pagamentos dos portugueses e sobre os esforços do Banco de Portugal para os facilitar. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Tal como as restantes publicações do Banco de Portugal, o relatório dos sistemas de pagamentos pode ser consultado em bportugal.pt. Visite-nos no nosso site e siga-nos nas redes sociais. Até breve.